Parabenizando o deputado Vitor Mendes pelo seu pronunciamento. Dando sequência ao pequeno expediente, passa a palavra ao deputado Evair de Mello. Vossa Excelência tem 5 minutos. Nobres colegas, quero aproveitar essa oportunidade para fazer um registro do drama climático que assola o meu estado do Espírito Santo já há alguns meses. Digo isso em função de, no final do ano de 2013 para 2014, o meu estado do Espírito Santo, mais o leste mineiro, da bacia do nosso Rio Doce, depois das chuvas de 79, nós tivemos a maior chuva da história caída sobre o território do Espírito Santo. Essa tragédia levou à morte dezenas de capixabas. Cidades inteiras ficaram inundadas durante dias, quase 2 meses. Agricultura completamente destruída e principalmente infraestrutura, pontes, casas, estradas. De forma, senhor presidente, que o ano de 2014 foi um ano de esforço coletivo para a reconstrução do estado do Espírito Santo. Das vidas não, mas de conforto àquelas famílias que tiveram pessoas vitimadas e também na reconstrução de casas e da infraestrutura. De forma que até hoje nós continuamos esse processo de reconstrução. Mas os fenômenos climáticos acontecem e por uma combinação de fatores, assim como boa parte do território brasileiro, nesse momento o Espírito Santo é assolado com certeza pelos registros oficiais, já com a sua maior seca da sua história. Um fenômeno climático que se repete em outros estados brasileiros, mas que no nosso caso, para a minha geração, é uma novidade em territórios capixabas. Nós não temos a expertise da vivência e nem o conhecimento tecnológico para um período de tamanha gravidade, não só de um calor intenso, mas também por um déficit hídrico. Vejam, senhores e senhoras, que a minha média histórica de chuva do mês de janeiro sobre o Espírito Santo, de 1930 a 2008, média do mês de janeiro, 250 milímetros. E a média desse mês, 2015, é menor do que 30 milímetros. Faço isso da gravidade do efeito que isso tem. Primeiro, para o abastecimento humano. O Espírito Santo não é o estado cortado por grandes rios. Nós temos na bacia do Cricaré um rio importante, mas um rio modesto pela sua dimensão. Temos no extremo sul do nosso estado a nossa bacia do rio Itapimirim, que nasce nas águas do Caparaó, passa pelas montanhas capixabas e vai ao mar, passando por a cidade, a maior cidade da região, que é Cachoeiro, a bacia do Itapimirim. E no meio do nosso estado nós temos um rio um pouco mais importante, que é o Rio Doce, mas esse rio, os senhores, ele corta só 3 municípios do meu estado, e ele é 2 vezes maior da bacia do leste mineiro, a região de Valadares, que é a bacia do leste mineiro. Então são rios que não atendem na sua amplitude o Espírito Santo. Região montanhosa, região de cabeceira. Município que eu resido, que é Venda Nova do Imigrante, toda a sua cidade é alimentada por nascentes próprias, de águas que nascem no seu território. Esse déficit hídrico, além de estar reduzindo a oferta de água para as populações urbanas, para a alimentação humana, para o consumo humano, o que já provoca por si só uma expectativa muito grande. É preciso registrar o esforço liderado pelo nosso governador Paulo Artung no Espírito Santo, junto com o nosso secretário de Agricultura, o Otaciano, de unir os segmentos, trabalhadores, produtores rurais, prefeitos, lideranças políticas, lideranças civis e religiosas, para encontrarmos ações emergenciais, para mitigarmos o impacto desse déficit hídrico e dessa seca sobre o Espírito Santo. Mas imaginam, senhores, que a minha agricultura no nosso estado, atividade que é a mais importante para
de 78 municípios, mais de 60 municípios têm na agricultura a sua principal fonte de renda. O prejuízo nesse momento já ultrapassa 2 bilhões de reais. Isso assusta esse pequeno estado que é marcado pela agricultura familiar. Isso assusta esse meu estado que tem na cafeicultura uma atividade importante. Prejuízo esse que vai ser irreversível. Fortes chuvas, uma grande seca. Que o maior prejuízo, além de estar atrapalhando a granação para a cafeicultura em momento final de granação, só para concluir, senhor presidente, a granação final, tanto do nosso café conilon quanto do nosso café arábica, esse prejuízo é que impede o crescimento vegetativo das ramas. Conclusão disso, que a próxima safra também já está comprometida. Aproveito a oportunidade para agradecer, para pedir a todos do governo federal, para que possa fazer um gesto de comprometimento com o Estado do Espírito Santo, com a agricultura do nosso território, com os nossos agricultores, para que possamos unir esforços, governo do Estado, iniciativa privada e o governo federal, para mais uma vez darmos esse salto em resposta que a agricultura merece, precisa e merece. Talvez a mais importante nela agora seria, nós temos muitos dos nossos agricultores que são pronafianos, os seus pronafes estão vencendo, seus financiamentos estão vencendo. Outros agricultores também que não são pronafianos estão nesse momento com suas dívidas vencendo. Quero pedir então para concluir o esforço do governo federal para que possamos prorrogar o cumprimento dessas dívidas para que a agricultura do nosso estado consiga encontrar respostas e soluções para dias melhores. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao deputado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.